Um feliz sábado a todos os irmãos, aqueles que não cumprimentei pessoalmente. Feliz sábado a você também em sua casa que nos assiste. Que vocês possam ser abençoados, ricamente abençoados, assim como nós estamos sendo esta manhã, né? Essa manhã de sábado. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, e já faz um tempo que eu não falo sobre educação, sobre família, né? Sobre lar. O hino que a Natinha cantou parece diferente quando a gente escuta alguém solando ele, né? A gente presta mais atenção na letra. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. O hino também que nós cantamos no inário no início do culto. Vocês repararam, eu não havia reparado ainda, mas a primeira estrofe é como se uma criança estivesse orando, pedindo para Deus, né? Como se uma criança estivesse pedindo para o Senhor abençoar a mamãe, abençoa o papai. E aí eu fiquei pensando, né? O que nossos filhos estão pedindo em oração? Você já parou para pensar? Para pedir para o seu filho orar? No culto familiar? Em qualquer horário? Mas você já se ajoelhou com seu filho, com seus netos, junto para orar? Para ouvir o que eles pedem na oração? É interessante a gente poder ouvi-los, e principalmente nesse momento tão solene, né, que eles têm junto com Jesus. Qual é o anseio do coraçãozinho deles? Qual é a vontade? O que eles pedem para Jesus ajudá-los? Isso é importante, faz a gente refletir, pensar e dar importância também para os anseios dos nossos filhos, das nossas crianças, né? E esse tema é um tema que eu gosto muito de falar. Nós iremos falar sobre bênçãos ou maldições. Mais bênçãos, se Deus quiser, né? Que assim seja. O primeiro texto desta manhã está em Provérbios 18, verso 21. Se você quiser acompanhar em sua Bíblia, ou se quiser acompanhar também na TV, você que está em casa, pega a sua Bíblia também, para acompanhar o texto desta manhã, Provérbios 18, verso 21. Esse texto diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. Então, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Algo sério isso aqui. A morte ou a vida está no poder da nossa língua. As palavras dos pais, pode passar para o próximo, filha? As palavras dos pais têm um poder profundo. A Bíblia mostra que aquilo que os pais dizem sobre os filhos podem influenciar o futuro deles. O que os pais dizem sobre os filhos pode influenciar o futuro deles. Olha o poder que nós temos. Para a bênção ou para a maldição. Este estudo vai revelar um pouquinho, alguns exemplos que nós temos bíblicos, sobre conselhos inspirados sobre como o lar pode ser um canal de vida e um canal de graça. Nós vamos ver alguns exemplos ali também de famílias que não acabaram muito bem. Mas a ênfase que eu quero dar aqui é como pode acabar bem. Depende de nós, pais, principalmente. E o próximo slide, filha? No livro da escritora norte-americana, livro escrito, o título é Manuscrito, né, o nome do livro, a página 40, ela diz assim, olha: a voz e a língua são dons de Deus, e se usados corretamente, são um poder divino. Se você usar corretamente a sua língua, o que você vai dizer é um poder divino. As palavras significam muitíssimo. Podem expressar amor, podem expressar dedicação, podem expressar louvor, podem expressar melodia a Deus, ou ódio ou vingança, dependendo daquilo que você está falando. As palavras revelam os sentimentos do coração. Nós falamos aquilo que o coração está cheio, né? Podem ser um cheiro de vida para a vida,
ou de morte para a morte, assim como nós acabamos de ler em Provérbios. A língua é um mundo de bênçãos ou um mundo de iniquidade. Que a sua língua possa ser um mundo de bênçãos. Que a minha língua possa ser um mundo de bênçãos. As palavras são mais que um indício do caráter. Esse texto eu não havia lido ainda. As palavras são mais que um indício do caráter. Tem poder de reagir sobre o caráter. Então, aquilo que você fala não tem um poder só de falar, só daquilo que você está falando, mas tem um poder de agir dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio caráter. Os homens são influenciados por suas próprias palavras. Então, aquilo que você está falando vai causar uma influência tremenda sobre a sua própria vida. Muitas vezes levados por momentos de impulso, instigados pelo próprio Satanás, dão expressão ao ciúme ou às más suspeitas, exprimindo aquilo em que não creem realmente, e essa expressão, porém, reage sobre os próprios pensamentos. E ela continua falando assim: são enganados pelas próprias palavras. Você já ouviu alguém dizendo que alguém que tem o problema com a mentira, que fala tanta mentira e insiste tanto na mentira que acaba acreditando na própria mentira? Isso é verdade. E chegam a crer naquilo que disseram por instigação de Satanás. Não é que a pessoa própria quis dizer, mas ela foi instigada pelo demônio para falar aquilo que ela está falando. Uma vez tendo expressado uma opinião ou decisão, são muitas vezes demasiado orgulhosos demais para retratar, para pedir perdão, para se voltar para Deus e falar: Senhor, o que eu falei aqui? E tentam provar, acharem-se com a razão, até que chegam a crer se realmente ser assim. Falta humildade para reconhecer que aquilo que falou pensou que era assim, ou então, eu imaginei que era assim, ou eu fui instigada a falar assim. Não quer nem pedir perdão, ela quer provar que aquilo é assim mesmo. Olha que coisa terrível isso, gente, terrível. Está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 575. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, agora, página 142, ela diz assim: filhos herdam as disposições dos pais. E quando a gente pensa nisso aqui, o que vem primeiro em sua mente? Nossa, que bom que ela herdou isso, isso e isso de mim. Ou, nossa, que ruim que ela herdou isso, isso e isso de mim. Porque eles herdam. Eu herdei dos meus pais, vocês herdaram, Sofia herda da gente. Coisas boas e coisas ruins. Em regra, é uma regra. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais e emitem-lhes o exemplo, de modo que os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. Eu sei que eu já preguei isso aqui e eu mudei um pouquinho para não ficar maçante, porque eu sei que vocês já ouviram, mas a Bíblia prova isso aqui, ela prova que os filhos herdam de geração em geração. O primeiro texto que tem a prova disso está em Gênesis, o capítulo 20, o verso 1 a 18. Se você quiser acompanhar na sua casa, não vou ler todo o texto aqui para não delongar tanto, mas o livro de Gênesis, o capítulo 20, dos versos 1 a 18, lá dá o primeiro exemplo da primeira geração que teve um problema. Que foi, olha só quem foi, Abraão. Abraão não foi o pai da fé? Abraão foi o pai da fé, mas ele também tinha problemas, teve problemas. Mas nem por isso o Senhor não deixou de trabalhar nele. Nem por isso o Senhor pode deixar de trabalhar em nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. E qual foi o primeiro erro da primeira geração de Abraão? Começou com Abraão. Ele mentiu por 2 vezes sobre a sua esposa. Ela era meia esposa, mas ele mentiu 2 vezes sobre a esposa. Aliás, ela era esposa dele, mas era meia-irmã dele, né? Desculpa. Era meia-irmã dele, mas ele mentiu ser a esposa, dizendo que era apenas irmã dele. Mentiu por medo.
Mentiu por medo para o rei Abimeleque, né? E aí a segunda geração que veio, logo em seguida, Isaac, teve o mesmo erro. Olha que engraçado, que curioso. Isaac cometeu o mesmo erro do pai. O mesmo erro da geração anterior. Ele mentiu também para o rei Abimeleque, provavelmente era filho do primeiro rei Abimeleque, né? Mentiu que Rebeca era apenas sua irmã. Mesmo erro do pai. Será que, eu fiquei pensando, será que ele parou para pensar quando ele cometeu aquele erro? Será que ele parou para pensar e falou, nossa, eu cometi o mesmo erro do meu pai? Quando a gente erra, será que a gente para pensar de onde está vindo aquele problema, aquele erro que a gente cometeu? Olha, minha mãe fazia igualzinho, meu pai fazia igualzinho. Muitas vezes eu me peguei já cometendo erros e falando, nossa, meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim. A gente não precisa repetir os mesmos erros dos pais. Não precisamos, não precisamos. Mas copiar as coisas boas, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas não precisamos cometer os mesmos erros que os nossos pais. E a terceira geração na Bíblia diz sobre Jacó. Em Gênesis, do capítulo 27, do 1 a 45, a terceira geração, Jacó, filho de Isaac e Rebeca, Jacó, cujo nome significa suplantador ou enganador, mentiroso, levando a geração, olha só, personificou o engano com a ajuda da própria mãe, quem participou da mentira que ele contou. Ele enganou seu próprio pai Isaac, que já estava idoso e cego, dizendo que ele era o primogênito, Esaú, né? O mesmo erro. 3 gerações. Isso eu parei para pensar um pouquinho sobre a geração da minha família, né? A primeira geração, no caso, minha mãe, a segunda e a terceira. O que minha mãe fez pode refletir na Sofia. O que sua avó fez pode refletir nos seus filhos. E o que ela irá fazer se nosso Senhor não voltar até lá, o que eu acredito que ele vai voltar sim? O que vai ser da próxima geração? Aquilo que a gente faz tem um poder tremendo diante das gerações futuras. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6 diz assim: não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto. O Senhor está falando sobre a lei dele aqui, né? E aí ele diz assim, esse texto que eu quero frisar aqui: porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Certa vez eu li esse texto para uma colega de trabalho, e a reação que ela teve na hora foi: ai, meu Deus do céu. Eu falei, mas espera aí, não para aí o texto. Não precisa parar aqui esse texto em nossa vida. Ele complementa, ele fala assim: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Tem sim, ele visita a iniquidade até a terceira e quarta geração, mas ele trata com bondade até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É a condição, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e guardar os seus mandamentos. Isso implica em vida eterna. Por isso que é tão forte isso aqui, por isso que às vezes a gente é até mal interpretado, achando que as pessoas querem que elas engulam goela abaixo, mas não é isso que a gente quer fazer aqui, não. Não é isso que a gente quer fazer. As pessoas mal interpretam a gente muitas vezes. A gente fala aqui sobre a palavra de Deus. Deus leva a sério a sua e a minha salvação. Ele leva a sério. Ele não brinca. É sim, sim e não, não. É isso. Por isso que às vezes parece que a gente é duro, mas não é a gente, é a palavra de Deus. Deus leva a sério a sua e a minha salvação. Por isso que é tão sério isso que a gente fala aqui. Por isso que é tão sério. Pais que profetizam o mal. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pais que profetizaram mal para os seus filhos. E aconteceu. A gente não tem a noção do quão importante, o quão impactante é a nossa fala, aquilo que a gente fala.
Aquilo que a gente fala pode ser uma palavra mínima, mas vai ter impacto tremendo diante de você, diante da sua geração. E a Bíblia aqui mostra pra gente alguns exemplos disso aqui. De pais que profetizaram o mal para os seus filhos, o que aconteceu. O primeiro exemplo aqui é Noé e Canaã. Isso aqui serve de exemplo para a gente. Não é para a gente falar assim, tá vendo, olha lá o que aconteceu. Não, isso aqui é de exemplo para a gente essa manhã, para mim principalmente. É de exemplo isso aqui. Noé e Canaã, o que aconteceu? Lá em Gênesis, o capítulo 9, dos versos 24 a 25, Noé, após acordar de uma bebedeira, Noé, o pai, não estava correto daquela situação que ele se colocou, ele ficou bêbado, e nós já sabemos os problemas que o vício, que a bebida pode causar em nós, a gente inclusive para de vigiar por conta da bebida, né? A gente sabe bem os problemas que a bebida traz para nós. Noé, após de acordar de uma bebedeira, descobrindo que seu filho mais novo, Cã, havia visto sua nudez, Noé amaldiçoou Canaã, filho de Cã, determinando que ele seria servo dos servos de seus irmãos. E foi exatamente o que aconteceu. O próximo exemplo que nós temos, Jacó e Rúben. Em Gênesis capítulo 49, os versos 3 a 4, apesar de ser o primogênito, o princípio da força e a excelência em dignidade e poder, ele perderia sua proeminência. Ele ia perder a posição dele, de primogênito. Eli e seus filhos, em 1 Samuel 2, verso 27 a 36, e aqui a gente tem esse exemplo por causa da negligência do próprio pai, e aqui fica um alerta para nós pais essa manhã, a negligência que nós temos com os nossos filhos. Os filhos morreram por conta do pecado do próprio pai, porque o pai não estava corrigindo os erros dos filhos. Um homem de Deus, Eli era um homem de Deus, gente. Eli era um homem de Deus, mas Deus estipulou um outro servo, um outro homem de Deus, para alertar Eli do que ele estava fazendo em casa. Enviado a Eli, Samuel, enviado a Eli, anunciou o juízo divino sobre a casa do sacerdote, devido ao seu desrespeito pelos ofícios sagrados, principalmente por parte de seus filhos, Ofni e Finéias. A população toda já estava vendo o que estava acontecendo e Eli não tomava posição. Ficou de exemplo para todos. Ficou de exemplo para nós. Nós não repetimos a mesma situação. Muitas vezes a gente vê crianças, às vezes, que a gente já vê essas situações, né? Muitas vezes em supermercado, quando quer alguma coisa, faz birra, às vezes até se joga. Gente, já vi cenas até de adultos se jogando no chão. Crianças, não é criança, mas filho adulto, já há mais de 14 anos, se jogando no chão porque a mãe decide não devolver o celular para o filho. E aí começa a fazer birra. E aí, às vezes, os pais procuram ajuda, e procuram ajuda pra gente, querendo ajuda assim, ele não faz isso, ele não obedece, ele é assim, 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 assim. Mas esquecem de olhar para dentro de si próprio. Esquecem de olhar que aquilo é consequência da sua própria educação. Muitas vezes os pais falam, olha, ele é assim, ele não obedece, ele é terrível. Não é essa? Fala, ele é terrível. Não fale que seu filho é terrível. Sabe, cuide com os adjetivos que você dá para os seus filhos, comparando seus filhos com pessoas que são terríveis. Cuide com os adjetivos que você dá para os seus filhos. Vai acontecer, é a tua palavra. Isso tem impacto para o teu filho e para você também. Nós pais às vezes esquecemos que se o filho está tendo algum problema, alguma dificuldade, cometeu algum erro, pare para ver você, aonde você errou. Não é só o seu filho. Às vezes os pais procuram a gente falando, olha, ele é terrível, ele faz isso, isso e isso, ele não faz
ou ele não toma decisão, ele tem que ficar mandando, Peraí, você já ensinou ele a fazer as coisas? Não espere só do seu filho. O pai é quem mostra o caminho. Nosso pai não mostra para nós o caminho? Nós já não sabemos o caminho e mesmo assim nós erramos? Com os filhos é a mesma coisa. Nós já ensinamos o caminho, mas eles erram. Mas o pai, amorosamente, faz o quê? Traz de volta, fala, filha, eu te perdoo, e mostra de novo o caminho. Não é isso que Jesus faz conosco? Não é isso, gente. Graças a Deus, Cris. O problema de fato são os filhos. A gente precisa parar para pensar nisso. Gente, olha a misericórdia de Deus. Esses dias eu assisti um sermão de uma amiga falando assim, o que ela falou foi tão forte, eu não sei nem se eu deveria reproduzir aqui, mas eu vou falar. Ela disse assim, por que você pergunta por que Deus criou o diabo? Ah, mas o diabo errou tanto, o diabo só errou, fez tantas coisas erradas aí, por que Deus criou o diabo? E aí a pessoa diz assim, você já se perguntou por que Deus criou você? Você também erra. A diferença é que o diabo continua errando por vontade própria. Você deve errar pedindo perdão e não cometer mais. Essa é a diferença. Mas Deus decidiu criar você, mesmo sabendo que você e eu iríamos errar. E ainda assim o Senhor nos traz de volta, nos resgata, fala, filha, eu te perdoo sim. Esse é o caminho. Faz assim agora. É assim com os filhos. Às vezes a gente se cansa de ter que repetir. Acontece isso? Nossa, vou ter que repetir de novo? Sim, tem que repetir. Você é o pai, você é a autoridade. Seja a autoridade. Outro exemplo que nós temos é Davi e Absalão. Segundo Samuel 12, os versos 10 a 12, diz que a espada nunca se afastará de sua casa e que uma desgraça pessoal virá sobre sua própria família. E se você olhar lá na sua Bíblia, vai ver que exatamente isso aconteceu. Elimeleque e Noemi, eu não coloquei o texto de referência aí, mas a história de Elimeleque e Noemi, a gente conhece bem essa história. Não sei se você sabia o nome dos filhos de Noemi. Os nomes dos filhos, Malom e Quilion. Sabe o que significa Malom? Doença, enfermidade, fraqueza. Que pai, que mãe coloca o nome do filho de Malom? Vem aqui, fraco. Vem aqui, doente. É isso. Eu não sei a circunstância pelo qual eles colocaram o nome desses filhos, mas eram esses os nomes dos filhos, Malom e Quilion. Morreram cedo, deixando duas viúvas, Orfa e Ruth, que você conhece a história, né? Morreram cedo. Fraco. Aquilo causa impacto na vida dos seus filhos. Já dei aula para vários alunos e é impressionante quando aquele aluno que não consegue alguma coisa, um simples exercício, quando aquele aluno não está conseguindo, você chega para aquele aluno e fala assim, olha, você consegue, você é inteligente, vai lá, você consegue. É impressionante como aquilo transforma a vida daquele aluno naquele momento. E ele consegue fazer. Às vezes falta um pouquinho de estímulo. Mas agora eu quero deixar para nós, principalmente essa parte aqui, olha, pais que abençoaram seus filhos. Aquela bênção que os pais disseram aconteceu na vida dos filhos. E qual é a bênção que você tem proferido para os seus filhos hoje? O que você tem dito para os seus filhos assim? E não precisa ser filho não, pode ser sobrinha, viu? Pode ser sobrinha. Lá em casa, graças a Deus, a gente tem os tios, os avós pertinho lá, e é uma honra, uma bênção muito grande. A gente até costuma dizer que são pais também, viu? Cuidam da Sofia como se fossem pais também. E aquilo que eles falam também traz bênção para eles, né, amor? Também traz bênção para eles. Pais que abençoaram os filhos. Isaac abençoou Jacó. Gênesis 27, os versos 27 a 29, descreve a bênção que Isaac deu a Jacó, pensando que ele era Esaú.
mesmo na mentira, ainda assim o Senhor não retirou a bênção. Olha quanta misericórdia, né? A bênção incluiu prosperidade, domínio sobre outros povos e nações, a promessa de que aqueles que o amaldiçoarem serão amaldiçoados também, e os que abençoarem, você também será abençoado. Aconteceu. Jacó depois, olha só, a outra geração, olha que legal, a outra geração abençoou seus filhos. Em Gênesis 49, a gente consegue acompanhar esse texto, né? Jacó chama seus filhos para abençoá-los com profecia sobre o futuro de cada um antes de morrer, assim como o próprio pai Isaac fez. E aí Jacó fala para Rúben assim, Jacó o repreende primeiro por sua falta de autocontrole. Olha que legal, Jacó deixa bênçãos para os filhos, mas ele também repreende aquilo que não é bonito, né? Mas não amaldiçoa, indicando que a sua tribo poderia ser numerosa. E não foi numerosa? Foi numerosa. Simão e Levi, Jacó os censura por sua crueldade e diz que serão dispersos em Israel. Ficou uma lição para eles lá. Judá, Jacó declara que o cetro não se apartará de Judá, a linhagem de onde virá o Messias, e prevê uma era de prosperidade para seus filhos, para sua tribo, né? Dan, ele é descrito como uma serpente no caminho, que morde o calcanhar do cavalo, indicando que sua tribo causará dano aos inimigos de Israel. Naftali, ele é comparado a uma corça solta que profere palavras bonitas, palavras de bênçãos. Gade, ele será o último da tribo a ser abençoado, mas será atacado por inimigos. Mesmo assim, a tribo prevalecerá sobre eles. Olha que lindo isso, gente. Que lindo. Azer, sua tribo dará comida para o rei, alimentará o rei. Quanto privilégio era na época isso, alimentar o rei. Zebulon, sua tribo morrerá na costa marítima. Issacar, Jacó o descreve como um jumento forte que dobrará os ombros para a carga, mas que também se contentará em descansar nas pastagens. José, ele o descreve como um filho amado com uma bênção superior à de seus pais e que se estenderá aos confins do mundo. Alimentou o mundo inteiro, né? José alimentou o mundo inteiro. E Benjamim, ele é descrito como um lobo que despedaça, que pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Ou seja, lutará, mas vai dividir as conquistas, né? Davi, para Salomão, Davi abençoou Salomão, e olha a bênção que Davi deu para Salomão. Em 1 Crônicas 22, verso 1 a 13, o rei Davi exorta seu filho Salomão a construir o templo do Senhor, confiando que Deus o ajudará a prosperar e a ter sabedoria e entendimento para governar Israel como a lei mandava. Note que Davi diz para Salomão que Deus daria sabedoria para ele governar. E qual foi a única coisa que o rei Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Exatamente aquilo que o pai tinha falado para ele. Aconteceu. A palavra de um pai. E aí a gente precisa pensar assim, puxa, como eu queria ter sabedoria, né? Eu não tenho a sabedoria que teve. Mas a gente pode ter. E ainda pode ter muito mais do que eles tiveram. Muito mais. Na palavra em Tiago, capítulo 1, verso 5, não diz que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Não é que a todos dá um pouquinho cada um, não. Dá liberalmente. De acordo com a sua procura. De acordo com a sua necessidade. Você tem necessidade de sabedoria? Então peça sabedoria. As pessoas às vezes já me perguntaram, nossa, mas você gosta tanto de dar aula, essa rama de educação, e lida bem com crianças e tal.
Não, gente, não foi assim a vida toda. Eu não nasci gostando de dar aula. E para falar a verdade, eu nem tinha jeito para isso. Mas Deus foi transformando, Ele foi colocando em meu coração essa vontade. Ele foi transformando. Mas é Deus que dá, não é a gente, não é mérito próprio. Aquilo que a gente faz na escola sabatina, com as crianças, não é mérito próprio, é Deus que usa a gente. Então, se a gente tem falta, peça, Ele vai dar. Zacarias abençoou João Batista, e isso aqui eu achei lindo. Isso aqui eu aprendi muito com o pastor Arilton. Ele falou sobre isso aqui, eu achei lindo, eu falei, preciso reproduzir isso aqui. Ele falou assim, olha, em Lucas 1, capítulo 1, versos 67 a 79, lá conta um pouquinho sobre a profecia de Zacarias, né, o pai de João Batista, que era cheio do Espírito Santo. Essas palavras se cumpriram fielmente, moldando o destino de gerações. A bênção pronunciada com fé torna-se profética e poderosa. Lucas capítulo 1, verso 15, diz assim, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre materno da mãe. João Batista era cheio do Espírito Santo dentro do ventre materno da mãe. Antes de nascer, ele era cheio do Espírito Santo. E aí o pastor Arilton falando, quando ele estava estudando sobre isso, ele até diz lá, né, poxa, mas eu sou pastor, não era assim cheio do Espírito Santo? Poxa, o que acontece? E ele chega à conclusão de que João Batista era cheio do Espírito Santo porque o pai já era cheio do Espírito Santo. Fica mais um alerta para nós hoje. Nós pais precisamos do Espírito Santo. Eu preguei aqui há um tempo atrás sobre a necessidade, a nossa maior necessidade. Qual é a maior necessidade de um pai hoje, de uma mãe hoje? É ser cheia do Espírito Santo. Nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, não é assim? Se nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós devemos ser o melhor para os nossos filhos. Nós temos que dar o melhor, mas nós só iremos dar o melhor se estivermos cheios do Espírito Santo. Essa semana, refletindo sobre isso, e aí a gente fica pensando lá em casa, né, Senhor, se o Senhor demorar, o Senhor vai precisar preparar um companheiro para a Sofia, né, porque do jeito que as coisas andam, mais uma vez repito, eu acredito que o Senhor vai voltar muito em breve, mas a gente fica, coração de mãe e pai, fica pensando nessas coisas, né, Senhor, prepara alguém especial, e aí o meu pedido em oração é que o Senhor prepare alguém que ame a Jesus Cristo. Esse é meu foco, Senhor, que te ame. Que acima de tudo, que te ame. Mas você sabe que os filhos, olha que interessante, os filhos procuram os seus companheiros baseado nos pais que ele tem em casa. A menina, ela vai procurar o companheiro baseado no pai que é. Baseado como o pai trata a sua esposa, como trata a mãe. O menino vai procurar uma companheira baseado na mãe que ele tem, baseado como a mãe trata o seu pai. E aí fica um alerta para nós pais e esposos e esposas. Como nós temos tratado os nossos relacionamentos, o nosso cônjuge em casa? A maneira como você trata o seu cônjuge é o que o seu filho vai procurar depois. Trate sua esposa da melhor maneira como você pode tratar, porque é assim que ela vai procurar um marido para ela. Trate o seu esposo da melhor forma que você pode tratar, porque é assim que o seu filho vai procurar. Quer o melhor para o seu filho? Seja o melhor para o seu filho. Dê o melhor exemplo que você pode dar para o seu filho. Se estivermos ligados ao Pai, como João Batista era ligado a Deus, como Zacarias era ligado a Deus. Se estivermos ligados ao Pai, seremos cheios do Espírito Santo. Assim como Jesus estava ligado ao Pai e era cheio do Espírito Santo. Na lição da escola sabatina dessa semana, falou o verso lá central, fala sobre Jeremias, capítulo 17, verso 10, né? Eu, Senhor, sondo o coração. Ele sonda o nosso coração.
Ele sonda as nossas intenções, os nossos pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. Ele sonda o seu coração, ele sonda os seus pensamentos, ele sonda as suas intenções. Ele sonda. Deus nos chama para sermos cheios do Espírito Santo, para abençoar o nosso lar. Ele nos chama para sermos condutores de bênçãos em nosso lar. Se você tem dificuldades em seu lar, se tem problema de julgo desigual, não sei. Todos nós temos dificuldades, né? Não existe família perfeita. Não existe. Todos nós temos lutas. Se você tem alguma dificuldade em seu lar, clame ao Senhor de joelhos, e a oração pode fazer milagres. Deus faz milagres. Eu sei que você tem experiências para contar sobre isso. Deus pode fazer milagres, Ele faz. Mas a gente precisa pedir. Às vezes parece que a gente tem dúvida de que realmente Jesus pode dar, Deus pode dar sabedoria, né? Que realmente Deus pode mudar. Sabe que uma família bem estruturada, uma família bonita, unida, causa impacto na sociedade, não causa? É bonito, causa impacto. Mas mais impacto ainda de que uma família bem estruturada causa, sabe o que é? Uma família que não tem estrutura hoje, mas que mudou, que foi transformada. As pessoas olham e falam, nossa, ele era assim, assim, assim. Mudou, né? Hoje está assim, assim, assim. Isso causa impacto. E a gente não pode duvidar disso aqui, porque isso pode ser uma realidade na nossa vida. Se hoje a sua família não está do jeito que você queria, clame a Deus, entregue nas mãos de Deus, porque Deus pode transformar. Deus pode transformar seus filhos. Pode transformar seus filhos. O verso inicial do nosso sermão desta manhã, Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Pais moldam o caráter e a fé dos filhos, não apenas com atitudes, mas com palavras de amor, de encorajamento, de correção equilibrada. Correção equilibrada. Essa palavrinha equilíbrio é uma palavrinha que é tão difícil, não é? É tão difícil para nós pais ter o equilíbrio, saber até onde você pode ir, até onde você tem que soltar, até onde você pode dar a bronca, mas não exceda tanto na bronca, porque se você aperta muito, você espana, não é assim? Mas não solta muito, senão você frouxa demais, não é? Equilíbrio é tão difícil, gente. Mas o único que pode dar equilíbrio para nós é a palavra de Deus. Só esse jeito que a gente pode ter equilíbrio. Palavras constantes de crítica ou ira podem ferir o espírito. Palavras de fé e esperança edificam e curam. Edificam e curam. Conselhos para Ellen White, eu já estou encerrando aqui. Lar Adventista, página 252, ela fala assim: nenhuma outra influência que se exerça sobre a vida de uma criança é tão poderosa quanto a dos pais. Nenhuma outra influência tão poderosa quanto a sua, pai e mãe. A gente fica preocupado quando os filhos vão para a escola, não fica? A gente fica, claro que fica. E a gente orienta em casa, instrui, olha, não faz isso, faz assim. A gente instrui, a gente fica preocupado, ai, que exemplo que ele vai ter lá, e os colegas, a gente não conhece e começa a ficar angustiado, mas saiba que o seu é o maior exemplo. Não é deles na escola. Não é. É o seu em casa que é o maior exemplo. E é o mais poderoso, né? As palavras bondosas de fé são como sementes germinadas em corações jovens. Conselhos para os pais e professores, página 161. E no livro A Ciência do Bom Viver, página 370, ela diz assim: a atmosfera do lar deve ser um lugar onde o Espírito Santo possa habitar. O Espírito Santo consegue habitar no seu lar hoje? O Espírito Santo consegue habitar em sua mesa hoje? No seu quarto, na sua sala? Eu sei que você tem lutas e dificuldades, mas você é o condutor de bênção. Você é o condutor de bênção em sua oração, clame ao Senhor. Senhor, preciso que o Senhor envie seus anjos aqui para me ajudar.
E ele envia, não envia? Ele envia, ele envia. Cada palavra dita dentro do lar tem o poder criador. Pais e mães são chamados a abençoar, a orar e a profetizar o bem sobre seus filhos. Que nossas palavras sejam instrumentos de vida, graça e fé. O último texto bíblico desta manhã, Tiago, o capítulo 1, verso 21, eu quero ler com vocês, quero que vocês abram a Bíblia neste momento, quero que vocês leiam na Bíblia esse texto. Tiago, capítulo 1, verso 21. É o último texto desta manhã, tá? Tiago, capítulo 1, verso 21. Diz assim: nós temos duas maneiras de aplicar esse texto, eu vou aplicar para as duas maneiras, tá? Diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém. Então, a gente vê uma condição aqui. Primeiro, livrem-se de toda maldade. Livrem-se de todo pecado moral. Livrem-se de tudo que há de ruim na sua família. Livre-se. Faça a limpeza. Eu ouvi um texto essa semana, um ditado falando assim: a mosca só sai do ambiente se a sujeira sair. Se você limpar, a mosca vai sair. Limpe sua casa de toda moral, de toda impureza moral, de toda maldade que prevalece. E aí depois você aceite em seu lar humildemente a palavra que foi implantada em vocês, a palavra de Deus. A palavra de Deus é bênção na nossa vida. Deus tem bênçãos em nossa vida. Aceite humildemente essas bênçãos e acredite pela fé que essas bênçãos são para você, para os seus filhos, para o seu esposo, mesmo que muitas vezes eles não sejam adventistas da mesma fé que vocês. Mas aceitem humildemente, porque você é o condutor de bênção em sua casa. Aceite a palavra implantada em você, a qual é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus é poderosa para salvar você e vai salvar. E vai salvar. Se você pedir com fé, vai salvar. Eu quero terminar com essa oração que diz assim: Senhor, coloca um anjo à porta dos meus lábios. Faça essa oração você, Senhor, coloca um anjo na porta dos meus lábios e faz do meu lar um santuário de bênçãos. Amém, que assim possa ser, né?